Você sabia que na maioria das provas do Enem, em torno de 10 questões de linguagem, tá, giram em torno de você comparar e ver o que há de comum entre dois textos? Isso é super importante, o Enem valoriza demais, e chamamos isso de intertextualidade, pessoal. Há vários níveis de intertextualidade, você aqui no blog do Enem tenho certeza que já viu outras aulas sobre esse assunto. Agora, a intertextualidade que vamos ver é exatamente essa, de comparar dois textos. Vem comigo, olha só. Dois textos, ver o que eles têm de comum. Muitas vezes, um dos textos nem é um texto à moda antiga, às vezes é um texto não verbal, uma charge. Então, às vezes uma charge e um texto de apoio, às vezes dois textos. O que eles têm em comum? Como é que a gente avalia o que há em comum entre dois textos? Então, primeiramente, sempre há uma questão de interpretação um pouco mais profunda, né? Ou seja, o tema geral às vezes está subjacente, não está muito claro. Às vezes está, às vezes não tanto. E aí são as questões médias, fáceis e difíceis, certo? O que há em comum entre os dois textos é que a banca quer que você veja, tá? Especificamente isso. E como é que a gente percebe o que há de comum? Bom, muitas vezes você tem de olhar vocábulos, vocabulário, palavras em comum nos dois textos. Isso é muito importante. Se há a palavra segurança em dois textos, se há a palavra feminicídio em dois textos, ótimo, você já está indo num caminho em comum a essa abordagem. Muitas vezes não há essas palavras iguaizinhas nos dois textos. Aí é um trabalho um pouco mais difícil em que você precisa ver as ideias em comum. Vamos ver isso na prática? Nessa questão que eu considero fácil, nós vamos comparar, tá, um texto tradicional e uma charge. E isso é bem legal porque a charge, como possui menos elementos, você se concentra mais no mais importante. Vamos ver? Então, pessoal, vocês já estão vendo aí, tá? Vamos começar pela charge, já que a charge possui menos texto, a gente precisa de tempo, né? A gente precisa fazer rápido essas questões, dado o tempo de prova. Então, é o texto 2. Vocês estão vendo várias bolas, certo? E aí tem um comentário, né? Olha só, uma bola oval. Tá? Vocês estão vendo que há vários tipos de bolas, mas todas são redondas. E aí eu tenho a bola oval. E não sei se você percebeu que a bola oval está suando. Tá vendo ali? Tem um suado, né? Ou seja, a bola oval tá sofrendo alguma coisa ali. Quando você olha esse texto, você fica assim, tá, mas o que isso quer dizer? Agora você vai ler o texto 1, que é curto, mas não precisa nem ler o texto inteiro, hein? Basta ler o primeiro período, vamos comigo? O texto 1 começa assim, para que seja caracterizada como bullying, e não como agressão ocasional, a ação praticada e sofrida pela vítima deve responder a alguns critérios. Bullying, não é? Percebeu, então? Essa palavra é importante. Então, aí você já faz a releitura da charge. Quem está sofrendo bullying na charge? A bola oval, tadinha, certo? Então, você já fica com ela ligada. E agora, no texto 1, vai descrever o que é bullying, né? Vai falar exatamente de agressividade física, verbal ou social e a intencionalidade do ato, ou seja, o desejo de causar dor e constrangimento, e segue. Bom, nem precisa ler, tá, o texto inteiro para perceber que há em comum, na charge, uma situação de bullying, né? Então, o que há em comum a esses dois textos? Vamos ver o enunciado da questão. De acordo com as características apresentadas nos textos, lembrando que texto verbal também é texto e texto não verbal, a charge, também é um texto, depreende-se que o bullying nas aulas de educação física, ó lá, especificamente, tá, escolar, tem sido resultante das... Concentre-se na charge, que você vai eliminar já 3 de cara por causa da charge. Alternativa A, atitudes constantes de desrespeito à diversidade nas práticas corporais. Separa, porque você está vendo desrespeito, tanto no texto do 1, como também, né, na tiração de sarro, aí vão combinar em relação à bolinha oval, coitada, né? B, lesões provocadas durante jogos. Pare tudo. Essa não é, né, gente? Cadê lesão provocada? Ignora a alternativa B, nem leia o resto. C, disputas entre os alunos para ocuparem posições de destaque. Nada a ver. A charge não fala em posição de destaque. Fora B e fora C. D, assimetrias entre meninos e meninas nas bolas. Você percebeu alguma coisa relacionada a gênero? Descarta, fora. B, C, D descartadas. Eu mantive a A, lembra? E a E, práticas de inclusão de alunos com menos habilidade motora nos jogos coletivos. Opa. Por mais que essas bolas, imaginem aqui um jogo coletivo, se você olhar bem, tem uma bola de tênis ali,
Desde quando o tênis é um jogo coletivo? Ah, até a dupla. Ah, gente, certo? Então, na verdade, o que é em comum aos dois textos é aquilo que é mais geral, mais geral. O que é mais geral? O desrespeito à diversidade. Então, fazendo a comparação da alternativa A e alternativa E, qual é aquela que tem na charge e tem no texto de apoio? Exatamente uma questão mais genérica de desrespeito à diversidade. Alternativa A. Agora a questão de nível médio com dois textos tradicionais, digamos assim, e pelo começo dos dois textos você percebe que estão falando sobre segurança na internet. Aliás, a palavra segurança, a palavra nos dois textos aparece, tá? Então você já sabe mais ou menos do que se trata, lendo um pouquinho só dos dois textos. Agora vamos direto ao que pede. Ao abordarem a temática da tecnologia, os textos 1 e 2 apresentam como ponto em comum, alternativa A, o aumento dos riscos de disseminação de vírus. Nada é falado sobre vírus no texto 1. Esquece. Alternativa A. B. O incremento do número de usuários nas redes sociais. Só se fala de usuários crescendo no texto 2 e não no texto 1. Fora. C. A falta de conhecimento para lidar com problemas da web. Falta de conhecimento só aparece no texto 1 e não no texto 2. Aí eu tenho D. Os avanços alcançados no campo da gestão de problemas de TI é a pior opção, porque TI só aparece no texto 2. E aí eu tenho a E, a preocupação com a vulnerabilidade inerente ao ambiente digital. Ora, gente, e isso está por trás, subjacente aos dois textos, alternativa E. Pessoal, essa é difícil, por quê? Eu considerei difícil. Texto 1, normal, e texto 2, você tem ali uma espécie de um cartaz sobre os direitos dos idosos. E o enunciado, ele é pegadinha, o enunciado, veja comigo. Na comparação entre textos, ok, até aí é uma pegadinha, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, então presta atenção. O texto 1 fala de muita coisa, mas ele quer só o Estatuto do Idoso. O texto 1 mal fala do Estatuto do Idoso, na verdade. O texto 1 comenta que o Estatuto do Idoso completou 15 anos, etc. O texto 1 mais fala, tá, dos problemas desse Estatuto não estar sendo cumprido. Na verdade, o Estatuto do Idoso está mais para o texto 2 mesmo. Tá? Então, concentre-se no Estatuto, o que é falado sobre o Estatuto do Idoso, o resto não nos interessa. Então, vamos lá. Conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso apresentam vantagens em relação às de outros países? Como assim? É mais ou menos comentado no texto 1, questão de outros países, mas em nenhum momento há uma comparação de países. Muito ruim a alternativa A. B. As regras do Estatuto do Idoso são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos? Gente, pode ler, não tem nada disso. Tá? Não tem nada disso escrito, principalmente no texto 2. C. As regras do Estatuto do Idoso alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos? Isso. É essa a resposta, porque não importa se o estatuto ele está vigorando ou não, tá? O que está lá dentro escrito altera exatamente a qualidade de vida dessas pessoas. Óbvio. Então a C é a correta, mas vamos só lendo a D e E também. D. Precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Essa é perigosa. Muito perigosa. Porque se você olhar, tá, para o Estatuto do Idoso que está no texto 2, é um estatuto muito bom. O texto 1 fala de maneira indireta sobre essa, talvez, uma necessidade de revisão, mas o texto 2 não fala, alunos. Lembra? Tem que estar igual aos dois textos. É pegadinha. A alternativa D, muita gente colocou e errou, tá? Então, eu quero que há algo em comum aos dois textos. E a alternativa D só vai para o texto 1. Fechou? E a E contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país, tá? Também há algo que só aparece em um dos textos. O Estatuto de Idoso do texto 2 é o Estatuto seco, tá? Nada mais é dito sobre isso. Portanto, eu achei a questão pegadinha entre C e D, alternativa C. Bom, pessoal, vocês viram como é importante você verificar o que há em comum aos dois textos e ficar atento ao comando da questão, tá? Muitas vezes não são só dois textos tradicionais, mas uma charge ou um cartaz, e isso deve ser bem analisado por você. Fique atento. Um abração.